A gente pode iniciar aí para o bem de todos, 4 e 6, né? Isso. Quer fazer as apresentações aí, Jeff, por favor? Tá bom. Vamos lá, oficialmente agora começando a nossa reunião, né? Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. O engenheiro e professor Dionísio, seja bem-vindo também. Muito obrigado pela disposição, né, e contribuir aí com o nosso comitê BIM, né, acrescentar conhecimento aí para os nossos associados da BRAF. Seja bem-vindo, Dionísio. Obrigado, Jefferson. Obrigado a vocês pelo convite. Okay. Eu vou fazer um resumo aqui, né, que o Dionísio passou para nós, a respeito da atuação dele, né? Então, o Dionísio, ele é engenheiro civil, ele tem 39 anos de experiência em engenharia estrutural, possui especialização na área de estruturas e pós-graduação em gestão empresarial. Ele trabalhou como estagiário, né, e assumiu a função de engenheiro calculista estrutural no escritório de projetos do professor Francisco Neri Lebre e Azevedo Pondé. Francisco Ney. Francisco Ney, desculpa. Francisco Isso. Ney Lebre. E o Azevedo Pondé, é isso, né? Uhum. É uma pessoa só, é um nome que é grande. O nome é que é grande, mas é uma pessoa só. Eu pensei que fossem 2 pessoas aqui. Ficou engraçado. E depois, né, ele teve a empresa própria dele, tem até hoje, né? Então, ele atuou como diretor também, como diretor técnico e sócio de construtora com sede no Rio de Janeiro por 15 anos e exerceu a função de professor universitário, coordenador de escritório modelo de projetos, coordenador de curso e diretor de centro universitário particular no Rio de Janeiro, de 99 a 2009. E hoje ele atua como sócio e diretor técnico da Progera Engenharia Limitada, empresa de projetos estruturais com sede no Rio de Janeiro, desde 99, né? Isso completa 22 anos. Empresa associada à ABES, Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, né? Onde o Luiz Aurélio, nosso amigo, ele é vice-presidente, né, de relacionamentos. Então, é isso. Pandolfo, você quer acrescentar mais alguma coisa? Podemos iniciar? Não, acho que podemos iniciar. Só agradecer desde já ao professor Dionísio aí, pela uma super indicação dele, coro maravilhoso na sala, só gente muito interessada em conhecer um pouquinho melhor aí os trabalhos e entender como é que o BIM entra no segmento aí de estrutura provisória de andaime, forma e escoramento. Dionísio, muito obrigado por estar conosco. Exatamente. Obrigado a só você. Mais um aviso antes de iniciar. A apresentação, né, que o Dionísio vai fazer daquela pauta que eu passei, naqueles assuntos. Ele preparou uma apresentação, deve durar em torno de 1 hora, mais ou menos. Então, ele vai passar, né, ele vai se apresentar, passar a apresentação para a gente, tudo, e no final, né, a gente faz os questionamentos que tiverem. Tá bom? Professor, é com o senhor, pode começar. Eu vou compartilhar minha tela, então, aqui. Ok. Só passar vocês para cá. É isso, né? Vou só pegar a apresentação aqui. Cadê ela? Que sumiu. Opa. Fechei ela aqui, peraí. Acho que foi, né? Perfeito. Pois é. Então, eu estabeleci essa pauta aí bem direcionada para o que interessa realmente para vocês, mas eu vou dar uma pincelada antes, porque o que acontece? Como vocês estão diretamente mais ligados à área de estrutura, né, do que aos demais BIMs, vamos dizer assim, né, aos demais projetos em BIM, a parte de estrutura é bem ligada com o que vocês fazem, né, pelo menos na área de forma e escoramento. Mas para que a gente possa chegar lá e possa entender o que vai ser necessário para vocês em algum momento, é preciso que a gente passe por esses, vamos dizer assim, por essas etapas aí, né? Eu não sei, é muito difícil a gente falar sem saber qual é o nivelamento do assunto em relação às pessoas, mas eu vou tentar ser bem didático, assim, vamos dizer,
em relação aos itens, né? Então, a nossa agenda hoje seria essa aí, o fluxograma do processo BIM, de uma forma geral, esse mesmo fluxograma, né, o fluxo de trabalho BIM no projeto de estrutura, algumas estratégias de particionamento dos modelos BIM, que são os modelos federados. A gente escuta muito falar isso em relação a outras disciplinas junto com a estrutura, mas não é bem assim. Quando você tem um projeto grande, às vezes o teu próprio modelo de estrutura precisa ser particionado quando ele está sendo projetado em BIM, né? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Uma discussão muito recente é esse peso, essa mania que, de repente, todo mundo ficou de querer modelar tudo, né? Algumas coisas são realmente necessárias modelar, mas elas criam um peso extra de componentes nos modelos BIM. Por exemplo, a modelagem das armações para estruturas de concreto armado e pré-fabricada. Elas são bem pesadas, a gente vai ver um pouquinho sobre isso também. Em paralelo, vou falar logo depois sobre o poder do I do BIM, né, que é a informação, e agregando informações aos modelos e os tais dos metadados, né? A gente pode simplificar bastante, em vez de modelar algumas coisas, você tem informações dessas coisas no modelo BIM. E aí passamos para os entregáveis BIM, que é a documentação de projeto, é o que realmente vai para a obra, né? É o que a obra executa. A obra ainda precisa de uma... As obras ainda não estão com tablets, né, na mão dos mestres de obras e dos encarregados, pelo menos são poucos, já tem, até que já tem sim, mas são poucos ainda, então a gente tem que gerar documentação. Então, aonde fica essa documentação hoje? O que está sendo feito em relação a isso? Vamos conversar sobre as dimensões 4D, que é o tempo, e o 5D, que é o custo do BIM, né, porque justamente por serem BIM, essas informações são agregadas ao modelo. Integração dos programas BIM do 3D, né, que é o projeto ao 5D, que é o custo, né? E, no final, eu vou passar para vocês o que a gente pode fazer dentro da área específica de vocês, o que eu acho, assim, na minha visão, não existe aqui, eu não conheço aqui no Brasil, ainda não vi nenhuma manifestação de empresas de forma de escoramento já entregando projeto em BIM. Eu não tive ainda eu não vi ainda na minha mão isso. Quando eu tinha construtora, eu recebia projetos, talvez de várias das empresas que estão aí com vocês, mas não existia o BIM ainda. Então, eu vou mostrar algumas coisas que estão sendo feitas aqui no Brasil por algumas iniciativas isoladas e que eu acho que pode ser bem úteis para vocês, tá? Bom, esse é o fluxo do processo BIM da BDI. Eu não vou detalhar tudo aqui, porque senão a gente realmente vai ficar muito tempo aqui. Mas uma coisa eu queria mostrar a vocês, vou dar um zoom aqui, para vocês verem o seguinte, ó, aqui no meio tem a galera toda basicamente entra aqui, né? Instalações mecânicas, elétricas, hidráulicas, esgoto, entram nessa fase aqui. Só que a parte de engenharia estrutural, ela está sendo resgatada lá para o início já do anteprojeto. Então, cada vez a gente está sendo contratado mais cedo. E uma coisa importante a ser notada é que a orçamentação e o planejamento da obra também. Aí vocês vão me perguntar assim, mas a orçamentação e planejamento só não entra quando todos os projetos estão prontos? Era assim, não vai ser mais. Então, hoje a gente tem que ter esses profissionais já agregados à equipe de projeto BIM, já desde o início. O ideal é que seja assim, né? Algumas equipes que já estão trabalhando em BIM de forma mais efetiva já estão trazendo esses profissionais de orçamentação e planejamento para a equipe de projeto, ou seja, orçamentação e planejamento é uma disciplina de projeto, deveria sempre ter sido uma disciplina de projeto, e ela era contratada após o projeto, né? Então, o BIM está resgatando um pouco eu considero uma falha, né? Essa falha que existia antes. Bom, e como é que é esse fluxo de trabalho entre os modelos BIM, principalmente da arquitetura e da estrutura, que é o que nos interessa, né? Então, eu costumo chamar que o programa de arquitetura que a arquitetura utiliza é uma espécie de sistema operacional para o BIM. Aqui no Brasil, a gente está utilizando mais dois softwares para isso,
que é o software, que é o Revit da Autodesk e o ArchiCAD da Graphisoft. São os dois grandes programas que servem à arquitetura. Claro que existem outros, alguns falam de SketchUp, outros falam dos programas da Bentley, mas a grande 99% dos escritórios de projeto em BIM estão trabalhando ou com o Revit, né, da Autodesk, ou com o ArchiCAD da Graphisoft. Por que isso nos interessa? Porque, como quem faz o projeto executivo é a arquitetura, ele recebe, inclusive, a nossa própria estrutura, é bem interessante que essa estrutura seja fornecida no sistema operacional origem da arquitetura. É claro que vocês já devem ter ouvido falar aí que o IFC resolve isso, mas não resolve, ainda não resolve. Então, a gente sempre, em termos de projetista, né, se você tem uma galera de programação que está bem empolgada com o IFC, mas os projetistas ainda não estão muito empolgados com o IFC. Quer dizer, o projetista mesmo, quem vive de projetos, os escritórios de projetos, se você puder receber a sua disciplina no programa de origem da arquitetura, a coordenação de projeto e a arquitetura vão agradecer muito. Então, como é que é feito esse fluxo? Como é que funciona? Eu recebo um modelo BIM de arquitetura, em modelo BIM mesmo, eu faço o lançamento estrutural no Revit mesmo, no próprio ambiente da arquitetura. Tá? Por quê? Porque, ao fazer isso, o programa que eu utilizo, que é o TQS, ele reconhece as alvenarias, por exemplo, como cargas. Então, eu já libero, eu já faço o modelo BIM já no próprio Revit, já libero esse modelo BIM para as outras disciplinas, para a própria arquitetura, para a instalação, já começar a fazer compatibilizações de projetos e tudo mais, mas eu também aproveito as alvenarias como cargas lineares na minha própria estrutura que é lida no TQS. Tá? Então, no próprio TQS, eu gero então os modelos de forma, e lá eles são então calculados e são validadas as seções, aí essas seções são numeradas e etc. E eu devolvo para o Revit essa planta de forma já, e aí já entra uma série de fatores que vocês vão ver um pouquinho mais adiante aí, já facilitando para transformar isso realmente em formas entregáveis. Bom, para que isso ocorra, eu recebo, como eu falei, a arquitetura do Revit, nesse caso, né? Então, eu tenho um template lá no nosso escritório, nós criamos um template que recebe a arquitetura e é capaz de setorizar a arquitetura com as informações que eu preciso para gerar o meu modelo estrutural. Então, eu consigo, por exemplo, limpar essa minha arquitetura, tirar janelas, tirar coisas que não me interessam, porque a janela interessa como vão, mas tirar, por exemplo, vaso sanitário, jardins, essas coisas, né? Eu acho que eu estou vetando de alguém entrar na sala, não estou, não? Como é que eu faço aqui, gente? Peraí. Alguém está esperando? Eu não tenho como ver isso mais, hein? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Eu levantei a mão, só que eu tinha uma dúvida. Não sei se poderia perguntar no meio da apresentação. Eu levantei a mão só. Não, eu não tô com acesso a essa tela. A gente ia deixar para perguntar no final. Vocês se incomodam de anotar e perguntar no final? Não. É como a gente não tinha discutido isso, sem problema. Segue, pode seguir. Então, fechou. Obrigado. Bom, então é isso. A gente recebe a arquitetura dessa forma, recebe o nosso template e gera um modelo de estrutura no próprio programa que a arquitetura utiliza. É claro que, para fazer isso, aqui, por exemplo, vocês já estão vendo a arquitetura sem o acabamento de janelas, somente com os vãos, né? E já com a minha estrutura lançada e tirando partido dessas alvenarias como cargas lineares nos lugares específicos onde ela está. Tá? O fluxo de trabalho com a Graphisoft é um pouco diferente com o ArchiCAD. Por que ele é um pouco diferente? O ArchiCAD, o TQS, que é o programa que eu utilizo, o programa especialista de estrutura que eu utilizo, ele não reconhece
as peças estruturais se for em IFC. E o ArchiCAD trabalha e exporta apenas em IFC. Então, eu recebo esse IFC do ArchiCAD, o TQS lê esse... Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Eu recebo do ArchiCAD o modelo de arquitetura, o TQS consegue ler o IFC, mas ele apenas cria a árvore do edifício, vamos dizer assim, né, que são os pavimentos, e a partir disso eu faço o lançamento no TQS e não mais no programa de arquitetura, mas eu tenho como enviar isso de volta, aqui já é um modelo de estrutura já validado pelo TQS, já no ambiente da Graphisoft, que é o ArchiCAD. Tá? Então, é um pouquinho diferente o fluxo, mas basicamente é a mesma coisa, sendo que nos programas da Graphisoft a gente trabalha com o IFC. Tá? Bom, aquilo que eu falei para vocês em termos de quando os modelos começam a ficar muito grandes, não só as disciplinas são particionadas em modelos, como o próprio projeto de estrutura também é particionado. Normalmente, quando você tem uma edificação, você tem os pavimentos de baixo, né? Costumam ser embasamentos, aqui embaixo, eu não mostrei aqui, mas subsolos, não são pavimentos completamente diferentes, então eles são tratados cada um como um caso mesmo. Normalmente, o primeiro teto da edificação, ele mesmo recebendo um pavimento tipo, ele é diferente. Então, como ele é diferente em alguns aspectos, né, ele não está dentro de uma arquitetura, então ele é diferente. Então, ele é tratado de uma forma diferente. Depois você tem o tipo, que realmente se repete. O tipo, para nós aqui, no caso, e também no BIM e na estrutura, ele é tipo quando ele recebe uma arquitetura e embaixo tem a mesma arquitetura. Se assim não for, terão vários tipos, né? Algumas arquiteturas têm isso, tipos em grupos, né? Alguns grupos de tipo, porque os pavimentos se modificam aos pares ou coisas parecidas em relação ao que o arquiteto determinar, e depois lá em cima a casa de máquinas e caixa d'água. Então a gente faz essa separação para que a gente possa tratar, inclusive, esse caso que eu disse para vocês, do cliente exigir que a armadura seja modelada nas peças de concreto armado. Então é necessário ter, vamos dizer assim, uma estratégia, como eu escrevi aqui, uma estratégia de particionamento do modelo. Reparem que aí, quando você abrir isso aqui é a tela inicial do Revit, na verdade, eu tenho um modelo federado, que tem toda a edificação, mas eu tenho em modelos separados cada um dos pavimentos. Tá? Isso aqui seria importante na hora também para vocês, ao estabelecerem... eu acredito que as peças de escoramento, de formas de escoramento, tenham mais ou menos o mesmo problema que a armação de concreto armado tem. Que problema é esse? Tornarem os modelos pesados. Então, talvez, num futuro aí próximo, onde já se estiver fazendo todos esse detalhamento em BIM também, das formas de escoramento, que seja preciso também particionar os modelos dessa forma que a gente particiona quando o projeto é grande em relação à estrutura. Tá? Bom, as informações, né, são como a gente está trazendo a orçamentação e o planejamento, inclusive para subsidiar a própria concepção da estrutura, esses profissionais já estão trabalhando com a gente desde o início, a gente tem já procedimentos, por exemplo, no OrçaFácil, na própria OrçaFácil, a gente tem um plugin para Revit chamado OrçaBIM, e esse plugin, conforme eu vou trabalhando no meu modelo, eu estou trabalhando na estrutura, eu estou projetando a estrutura do meu modelo, e ele já vai listando aqui para mim o que eu for modelando aqui, já vai me dando custo. Então, inclusive, aceitando já as repetições. Então, vocês veem aqui, eu tenho 4 pavimentos aqui de laje de cobertura, porque são 4 pavimentos iguais. Eu tenho 40 tipos em relação aos 4 pavimentos, que tenho 10 em cada um, e tenho, novamente, 4 embasamentos em relação a cada um também, fora lá embaixo o subsolo. Então, hoje, a metodologia BIM nos permite ter todas essas informações ao mesmo, vamos dizer assim, em tempo real com o que você está projetando. É claro que você, para chegar nesse ponto, você tem que ter templates bem feitos, você tem que ter uma organização, ter uma curva de aprendizado e uma curva de trabalho em BIM para chegar a esse ponto aí, né? Mas já é possível se fazer isso.
Eu costumo dizer que o orçamento pode ficar pronto antes do modelo, né? A gente tem um template de orçamento e depois aplicar esse template ao modelo. Bom, como eu acho que teremos na própria formas de escoramento o mesmo problema de armação, eu vou contar para vocês o que acontece com as armações, com essa coisa de tornar o modelo pesado, vamos dizer assim, né? Eu tenho um detalhamento de armação aqui à esquerda no TQS, e aqui eu tenho essas armações enviadas, exportadas e importadas no Revit. Elas estão todas aqui dentro também. Repare que se eu botar o modelo inteiro com todas essas armações, ele vai ficar muito pesado, eu não vou conseguir mexer. Mas, na verdade, eu não preciso ficar mexendo num modelo, eu preciso mexer numa visualização do modelo. Então, alguns detalhes, você particionando o modelo e tomando cuidado com o que você quer visualizar e quando, qual é o objetivo da sua visualização, o modelo não fica pesado e toda a informação fica lá dentro. Tá? Aqui vocês vão ver uma colocação já de armações também no ArchiCAD, que tem gente que diz, eu não consigo, para o ArchiCAD eu não consigo enviar armações, não consegue sim. Eu consigo mandar as armações para o ArchiCAD, isso é armações exportadas do TQS para o ArchiCAD em IFC, tá? Então eu consigo fazer isso, então eu conseguiria também fazer um projeto de formas de escolamento no ArchiCAD, mandar para o ArchiCAD, aí no caso seria um projeto exportado em IFC, não teria saída. Tá? Ou fazer lá no próprio ArchiCAD, mas o que eu não acho viável, né? Tá? Bom, essas informações, elas são complexas, mas alguns programas já pegam isso direto, como, por exemplo, o próprio Orsabim. Se vocês pegarem aqui, eu vou dar um zoom aqui nessa parte para vocês entenderem, esse é o próprio Orsabim, da Orça Fácil, eu consigo estabelecer aqui, por exemplo, aqui dentro do orçamento, eu estou nesse item aqui de escada, não está dando para ver aqui, mas aqui eu estou querendo separar os diâmetros de 12,5 da partição escada. Então, eu consigo distinguir esses parâmetros, são informações que estão no modelo, e eu consigo pegar isso e jogar direto na orçamentação. É claro que eu não preciso ficar fazendo isso sempre, eu gero dessa documentação aqui um template, e esse template é aplicável no modelo. Eu faço isso uma vez só, praticamente, quando o modelo muda muito, né? Quer dizer, tipologias de obras diferentes, é evidente que eu tenho que fazer templates de orçamentação e de planejamentos diferentes também. Mas eu acabo ficando, após essa primeira etapa de acertar esses templates, de eu ficar com uma gama grande de templates e de condição de você estabelecer muito rápido e, inclusive, subsidiar decisões do próprio projeto de estrutura. Aqui no ArchiCAD, a gente também consegue fazer isso, só que aqui a gente vai lidar mais com informação do que com modelagem. Como a modelagem vem para o ArchiCAD em IFC, eu não consigo manipular muito ela aqui, mas eu consigo, isso aqui foi trazido lá do TQS, foi exportado pelo TQS, que é o Programa Especialista de Estrutura, só que ele vem com a imagem para atender lá ao 4D, que eu vou mostrar para vocês mais tarde, que é o planejamento da obra, mas vem também com informações que vocês podem ver aqui, ó. Então, por exemplo, para esse pilar, eu sei que eu usei o ferro de 10 milímetros e eu tenho 9,63 quilos, e o estribo é de 6,3 com 6,25 quilos. Então, eu consigo não só ter a modelagem, como ter as informações das peças. Extrapolando aqui para o que pode ser útil para vocês, eu ter, por exemplo, um exemplo, né? Em vez do pilar, eu ter a escora, né? Eu ter a escora e dentro dessa escora eu ter peso, ou até mesmo ter o custo de aluguel dessa escora, por exemplo, relacionada aqui, tá? Então, é assim que funciona. Eu tenho uma modelagem que poderá existir ou não, e tenho alguns dados que sempre terão que existir, porque eles estão agregados a essas peças estruturais ou a esses objetos que a gente colocar no modelo BIM. Tá? Bom, e como é que o cliente recebe isso tudo, né? O cliente recebe isso tudo num modelo BIM que fica em nuvem,
onde o leigo, vamos dizer assim, um cliente que seja leigo, ele pode acessar isso que vocês estão vendo aqui à esquerda, é um ambiente, é o viewer da Autodesk, é um ambiente da Autodesk, que hoje está dentro do Autodesk Cloud, que é o antigo BIM 360 deles. Então, eu consigo ter toda essa armação lá e todos os meus modelos BIM, consigo virar isso aqui no espaço e consigo também ter, para cada uma eu marquei ali um pilar, e cada pilar eu tenho todos aqueles dados que eu mostrei para vocês e ainda posso ter um endereçamento web, nesse caso aqui é como eu faço, né? Onde eu faço um link, por exemplo, se eu clicar aqui nesse pilar, esse link estará disponível e isso me remete a essa planta aqui, que é a planta de detalhamento desse pilar, ele está aqui dentro, quer dizer, esse pilar é um desses pilares aqui. Então, o que acontece? No futuro próximo, o mestre de obra, o encarregado, ele pode estar com um tablet na mão, dentro desse ambiente, ele vai clicar em cima desse pilar e ele vai puxar a planta onde tem o detalhamento da armação. Então, tudo isso a gente consegue lidando com a informação dentro do modelo BIM. Tá? Aqui, novamente, eu vou passar aqui direto o vídeo aqui para vocês verem isso funcionando no próprio ambiente, tá vendo? Eu estou aqui dentro do ambiente, então eu faço uma busca por uma peça estrutural qualquer, eu posso posicionar o modelo de forma a descobrir aonde está essa peça, por exemplo, digamos que eu queira a viga da escada, né, o detalhamento da viga da escada. Então, eu clico nela, ao clicar nela, eu tenho, aqui à direita, eu tenho o endereçamento web dessa peça estrutural, tá vendo? Da viga da escada. Então, eu clicando no endereço, isso é um parâmetro, uma URL, que é clicável, vamos dizer assim, né? Não sei se existe essa palavra, mas a gente consegue clicar em cima dela e aí remeteria para o PDF, onde tem essa documentação que estaria na web também. É claro que tudo isso também é possível ter todos os consumos de forma, de escoramento de forma de aço e volume de concreto. Evidente que num projeto de escoramento eu teria também todos os quantitativos. Né? Bom, aqui, como eu mostrei para vocês lá, é possível ter templates de orçamentação e de planejamento, de forma que eu tenha, por exemplo, aqui em vermelho, eu tenho uma parte desse template, ele está pegando as armações por volume. Então, aqui eu não tinha as armações detalhadas ainda, então eu peguei alguns índices do escritório ao longo do tempo e vi que, mesmo sem armar, que eu teria aqui 11 mil quilos de aço. Ok. Depois eu deixo isso aqui, depois que eu faço o detalhamento da armação, eu consigo pegar essas armações no modelo BIM, aqui já com o detalhe, e posso fazer a comparação do que eu realmente agora já está detalhado no modelo BIM com o que antes eu estimei. Então, aqui eu detalhei em 10.800 quilos e a estimativa era viável até 11.400 quilos. Então, eu tenho como fazer um template para cada uma das fases de construção e de construção não seria, né, de planejamento da construção, de maneira a ter esses subsídios para projeto, né, que me sirva também ao projeto de estrutura. Bom, essas mesmas informações, e porque é importante, eu acho também, vocês começarem a se preocupar com a modelagem BIM de formas e escoramentos. O que está acontecendo? Nós temos hoje um projeto estrutural que a gente entrega em modelo BIM, aqui à esquerda. O que nós fazemos com esse modelo BIM junto com o pessoal de planejamento e orçamentação? Esse modelo é setorizado. Você veja que isso ainda na fase de projeto. Isso jamais era pensado para a fase de projeto anteriormente. Por isso que eu digo que o BIM aumentou o escopo de projeto. Todos nós, toda a cadeia de construção civil, tem que entender que o BIM aumentou o escopo de projeto. É muito bem-vindo, porque a gente vai prever coisas que antes só se previa depois do projeto, e aí, às vezes, tinha até que modificar o projeto.
Então, a gente consegue trazer para a fase de projeto todos esses problemas que a gente só enxergaria lá depois com a obra, né? Mas o que acontece? Aumenta o escopo. Então, nesse projeto aqui, nesse modelo BIM, onde eu já teria aqui todo o projeto de estrutura já também executado, eu tenho que, junto com o pessoal de planejamento, criar uma setorização. Por exemplo, aqui a gente é uma obra relativamente grande, né? Então, a gente chamou de embasamento do setor 1, embasamento porque é esse primeiro teto aqui, né? Fora o subsolo, mas para entender a dinâmica da coisa, né? Então, chamei embasamento setor 1, porque é do bloco 1, embasamento setor 2, embasamento setor 3 do bloco 3, o embasamento setor 4 é uma área de piscina aqui, uma área de piscina aqui, então englobou toda a parte de subsolo, tem junta de dilatação aqui entre os blocos, então englobou toda essa área daqui, e o embasamento setor 5 seria essa parte aqui da frente. Então, a gente ficou aqui planejando isso, a gente ficou com volumes parecidos de concreto, e então a gente tem como fazer esse planejamento deslocando as equipes. Entendam, então, que a gente está trazendo para essa parte aqui de projeto toda essa metodologia, né? Toda essa metodologia de planejamento por setorização de obra e tudo mais. É claro que a gente não faz isso na mão hoje mais, né? Porque primeiro a gente fez na mão e agora a gente está automatizando com o Dynamo. O Dynamo é uma linguagem de programação. Bom, fazendo uma comparação com a época de CAD, é como se fosse o AutoLisp do AutoCAD, tá? Então, na época do CAD, a gente não tinha o AutoLisp, a gente tem o AutoLisp ainda hoje, né? Então, o Dynamo funciona para o Revit como uma espécie de AutoLisp, só que elevado à quinta potência, né? Mas como se fosse o AutoLisp do AutoCAD. Então, eu consigo, tudo que eu faço manualmente, eu consigo automatizar com o Dynamo, que é uma linguagem de programação orientada a objeto que vem dentro do Revit, tá? A partir disso, então, que eu faço a setorização, é possível lá no Orça Fácil, no módulo de planejamento, fazer todo o planejamento da obra, em termos de cronograma físico-financeiro, e depois jogar isso para o Navisworks, que é um programa da Autodesk também, que vem no pacote da Autodesk, para planejamento e acompanhamento da obra. Isso é feito, eu tenho o cronograma, isso no módulo do Orça Fácil, né? Então, eu tenho um módulo de planejamento do Orça Fácil que me dá o cronograma de barra, que é super conhecido, nos dá também o cronograma de caminho crítico, é possível também tirar por lá, também linhas de balanço, fica bem facilitado. A gente, claro que quando estou fazendo esse planejamento aqui, elaborando esse planejamento, eu posso mudar de ideias em algumas coisas, né? Verificar como fica melhor, então eu checo pelas linhas de balanço o que está acontecendo e consigo mexer com as equipes de execução de maneira a que isso fique uma execução enxuta, né? Que é o que está na moda agora. Então, e a partir disso, então, eu vejo como fica isso no meu planejamento. Eu vou dar um zoom aqui também para vocês entenderem, e é justamente o que falta em relação à forma de escoramento. Você vê que já é possível eu fazer um acompanhamento da obra em tempo real e um planejamento antes, de formas, armação, concretagem e desforma. Então, eu tenho para cá, só que como eu não tenho isso modelado, olha a importância do que vocês estão querendo fazer, né? Que imagino eu. Como eu não tenho isso modelado, eu estou criando uma simplificação através de cores, né? Estou dizendo, olha, quando eu tiver com essa cor aqui, eu estou fazendo forma nesse nível, quando eu tiver com vermelho, eu estou fazendo armação nesse nível, quando eu tiver concretando, eu estou com esse nível aqui, quando eu tiver mais clarinho, eu já fiz a desforma. Então, eu estou criando aqui uma simplificação através de um código de cores de algo que eu ainda não tenho, né? Porque eu não tenho ainda o projeto de formas e escoramentos em BIM, né? Então, essa aí foi a saída. Veja, eu vou mostrar para vocês agora em tempo real, numa sequência, o que aconteceu, então, com esse prédio, com esses predinhos aqui, com esse empreendimento, né?
Então, ele foi orçado no Orçabim, tudo isso está absolutamente integrado, quer dizer, não só a orçamentação, como todos os projetos estão aqui integrados. E aí vocês vão ver como é que funcionou isso aqui. Então, essa setorização que eu mostrei a vocês ali no modelo e para o planejamento e execução da obra, repara que se eu clicar aqui em uma laje que está aqui em azul, ele está dizendo aqui em cima para mim que a localização para o planejamento é a cobertura do bloco 2. Então, repara que a gente consegue fazer o planejamento por localização em todo o modelo BIM. Tá? Isso facilita bastante depois para o planejamento. Aí vocês estão vendo a setorização, aquilo que eu mostrei lá na imagem estática. Essa setorização é feita no modelo BIM através de colocando cada cor em relação aos setores de obra que foram estabelecidos no planejamento. Tá? E isso é exatamente isso que a gente automatizou depois. Primeiro fizemos à mão e depois automatizamos. Então, você tem aí o planejamento de forma semiautomática aí nessa época ainda, né? Então, tem aí o embasamento que eu mostrei para vocês na imagem, vocês estão vendo acontecer dentro do próprio modelo BIM no Revit. E a vantagem disso é que se a gente mudar alguma coisa em relação a isso, né, houver alguma mudança, a arquitetura endoidou e aumentou a área dos blocos, ok, a gente aumenta isso e tudo se modifica de maneira que que tudo se ajeite no menor tempo possível, né? É claro que logo depois a gente passou para a automatização desses processos, e a automatização passou por essa linguagem de programação. Parece que é complicado, mas não é. É uma programação voltada justamente para não programadores. Com alguns conceitos básicos, a gente consegue fazer isso tranquilamente. Isso aqui foi feito por mim, eu não tenho programador, fui eu mesmo que fiz. Então, a gente consegue, com um pouquinho de estudo, aí já tem bastante material para se estudar isso nos próprios sites dos fabricantes. Então, a partir daqui, eu consegui fazer a setorização. Vocês estão vendo aqui à direita, já o embasamento, setor 1, setor 2, setor 3, tudo já colocado para que possa ser feito o planejamento da obra, né? Então, essa aí é o Dynamo trabalhando, né? A partir disso, o orçamento também já fica pronto no Orçabim. Então, eu puxo o tal do template lá no Orçabim e já vai resolvendo, né? Esse orçamento, depois do Orçabim, ele é pescado, vamos dizer assim, pelo Orçafácil e gera depois o módulo de planejamento, que eu mostrei para vocês em imagem também, estou mostrando agora ao vivo, onde você tem aí, onde você consegue tirar todas as suas informações, o diagrama de rede, com o caminho crítico, e as linhas de balanço também, e que tudo assim dinâmico, de maneira que você possa mexer isso na hora e todo o planejamento se ajuste, né? Então, você tem tudo isso aí interligado ao modelo BIM. E agora vocês estão vendo aí a setorização já feita, já no Navisworks, que é para fazer o acompanhamento da obra, né? O planejamento e o acompanhamento, quer dizer, enquanto você não tiver a obra, ele é um planejamento, e depois que você tiver a obra, ele vira um acompanhamento de obra, que pode ser comparado com o planejamento, o retorno da obra em relação ao projeto, né? Então, aí vocês veem informação em concreto. Eu dei uma acelerada no vídeo para não perder muito tempo, mas é possível ver em tempo real em relação às datas do planejamento. Então, forma armação concreta, sem que a gente tenha ainda modelado os projetos de formas e escoramentos, né? Bom, aí dentro da área de vocês, o que existe hoje, né? Existem algumas, aqui no Brasil existem algumas, opa, eu peguei esse aqui por acaso, mas eu não estou sem essa tela aqui de admissão das pessoas. Acho que não tem ninguém aí pedindo para entrar que eu não tenha colocado para dentro, não, né? Tinha o André. Ah, entrou. Já entrou, né? Tá. Já entrou. Bom,
Então, para a área de formas de escoramento e segurança no canteiro de obras, a gente tem algumas coisas interessantes já aqui no Brasil. Eu conheço duas pessoas que trabalham com isso. Uma é o Romeu Neiva, é conhecido meu também. Ele, como tem pouca gente ainda trabalhando em BIM em relação ao que deveria ter, praticamente todo mundo que está trabalhando em BIM se conhece, né? Então, o Neiva, ele tem uma coisa muito interessante, que ele fez um mestrado justamente na área de formas e escoramentos, e ele tem um aplicativo para o Revit, tá? Isso aí vai ficar com vocês, então vocês vão conseguir acessar aí o site dele, né? E a própria loja de aplicativos da Autodesk. Então, ele tem esse programa aqui, que é um aplicativo para formas e escoramentos no Revit. Tá? Por enquanto, ele só tem para pilar, mas ele está querendo fazer os outros, mas, por enquanto, ele só tem de pilar. É bem interessante isso, foi a tese de mestrado dele. E ele também tem uma coisa bem interessante, que é o CDE. CDE é um ambiente comum de dados, em sigla em inglês, né? Ao contrário aqui. Então, o ambiente comum de dados é esse ambiente de nuvem, onde a gente está postando os modelos e que podem os modelos ser visualizados e rodados no espaço, como eu mostrei para vocês. Então, ele tem já um nacional, né? Ele fez aí uma junção entre alguns serviços como o Dropbox e o próprio serviço da Autodesk, e criou o que ele chamou de a maleta do engenheiro. Então, existem muitas construtoras que já estão utilizando esses ambientes comuns de dados para disponibilizar os seus projetos, né? Uma outra iniciativa bem interessante também é a do Genivaldo Bonfim. Ele tem um canal chamado sugestivamente de Revit Insano, onde ele se preocupou com essa parte de formas, escoramentos e segurança no canteiro de obra. Eu vou mostrar algumas iniciativas dele aqui para vocês, porque acho que é bem interessante. Eu tenho a impressão de que seria interessante vocês terem catálogos, né, dessas peças, atendendo ao Revit da Autodesk primeiro, né, porque 90% do mercado trabalha com Revit, né, pelo menos o meu percentual de projeto em Revit em relação ao ArchiCAD, o Revit ainda é bem maior. Isso não quer dizer que o Revit é melhor que o ArchiCAD, é apenas uma constatação de que existem muito mais gente trabalhando na plataforma Autodesk do que na plataforma da Graphisoft hoje, né? Então, ele tem uma iniciativa para o Revit que é bem interessante. Isso aqui, por exemplo, é escoramento de lajes. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Então, ele criou aqui os escoramentos, e o madeirite e as peças de apoio, né? Então, você consegue, por exemplo, aqui numa planta baixa, colocar um componente que já vem mais ou menos pré-definido, mas é um componente paramétrico. Então, você consegue simplesmente puxar e o componente se adapta. Você vai ver aqui, ó, na terceira dimensão, você vai ver que ele colocou todas as escoras, colocou o madeirite, colocou tudo que tinha que colocar, tá? E aí você simplesmente puxa, são peças paramétricas. Qual é a vantagem disso? Você está vendo aqui à direita, sendo feito no plano, estão vendo aqui embaixo à esquerda em terceira dimensão, e conforme você vai colocando as coisas na planta, ele vai gerando os quantitativos. E você pode fazer qualquer modificação, porque é tudo parametrizado. Então, se você colocar uma altura diferente, ele vai chegar e vai se adaptar à altura. Então, são todas as peças totalmente parametrizadas. Eu posso, por exemplo, aí são as as famílias, como o Revit chama, né? E aí você pode trocar, por exemplo, acho que aqui ele trocou o pé da escora, né? Botou um tripé ali na escora. Então, você pode, por exemplo, se vocês tiverem quem tiver várias tipologias diferentes poderá cadastrar as suas peças e aplicar isso nos modelos. Tá? Essa é a parte aqui agora para o escoramento de viga, funciona mais ou menos da mesma forma. Então, você também tem como pegar um componente, aqui está a imagem em planta, aqui um corte, aqui em terceira dimensão, e aqui o quantitativo. Repara que o quantitativo aqui está zerado, né? Por enquanto eu não tenho nada, porque eu não startei aqui.
Por aqui, o quantitativo está zerado, porque ainda não tem nada no modelo ainda. Então, conforme eu for colocando as peças, aqui as escolas de vida, funciona mais ou menos do mesmo jeito, só que aí é um alinhamento de escoras, né? Então, eu vou botar o alinhamento de escoras embaixo da viga, já no modelo estrutural, né? E aí ele já aparece lá em terceira dimensão e já quantificou. Se você anotar aqui embaixo, você vai ver que ele já quantificou também. Essas são as mágicas do BIM, né? Quer dizer, tudo está absolutamente interligado. Então, a partir do momento que você vai fazendo o seu projeto, que vai disponibilizando o arranjo, né, do seu projeto, tudo vai sendo quantificado e você também tem a possibilidade de gerar a quantidade de cortes que você quiser para ninguém ter absolutamente dúvida nenhuma. Você pode mudar os espaçamentos das escolas, tudo é absolutamente parametrizável, né? Todas as informações você pode mudar de forma simples, tá? Aqui são as escolas de viga, aqui são algumas opções de peças de acabamento, peças terminais, né? Não sei como é que vocês chamam, mas de peças terminais para escolas. Acessórios. São umas seções, né? Acessórios. Não entendi? Acessórios. Acessórios, isso, acessórios, faltou o nome, exatamente. Então, você tem uma série de acessórios. Você pode também trocar esses acessórios simplesmente trocando ali, botando outro tipo de sapato e etc, né? Então, quer dizer, é possível fazer essa parametrização e eu acredito que também para fazer o projeto de vocês fique bem mais simples e bem mais rápido, e evite gastar muito tempo também, né? E já saindo tudo quantificado, né? O grande barato da coisa também é que fica tudo quantificado. Esse daqui são torres, né? A mesma filosofia, mas agora com torres. Você vê que a partir do momento que você bota o componente, a família dentro do modelo, fica tudo absolutamente já quantificado, né? Você tem três coisas aqui, você está vendo três coisas, ele implanta aqui em terceira dimensão e aqui a quantificação, e tudo funcionando na hora, né? On time. A partir do momento que você faça qualquer modificação, você pode modificar, por exemplo, os módulos das peças. Aí, evidentemente, esse seria dentro de um catálogo, né, que vocês teriam. Isso é muito feito, já tem muito disso em alvenaria estrutural. Por exemplo, hoje você pega uma empresa como a Pauluzi, por exemplo, eles já têm tudo automatizado para Revit, né? Alvenaria estrutural automatizado não. Tem as famílias de blocos cerâmicos para Revit, e você pode utilizar. Você entra no site deles, você tem para concreto, para alvenaria estrutural em blocos de concreto também já tem. Então, realmente, o que eu ainda não conheço, assim, em termos de ter do fabricante, é a parte de formas e escoramento. E aqui também, aqui é a caixaria, né? Eles chamam de caixaria, a gente chama de forma, né? Forma de vigas. Também é possível fazer. Então, você está vendo aqui a mesma coisa, né? Uma planta baixa, aí eu pego o componente, eu boto o componente aqui inteiro, então ele está ali desajustado, mas eu consigo ajustar ele pelos parâmetros dele. Então, eu posso arrastar ou posso digitar o parâmetro. Então, a partir do momento que eu digito, ou eu arrasto com as setinhas, com os hiperlinks ali, né? A partir disso, eu consigo ajustar a peça estrutural. Então, eu tenho a condição de se fazer o estudo de formas bem dinâmico, né? Bem dinâmico e bem rápido.
e, novamente, os quantitativos vão saindo, né? Quer dizer, conforme você vai colocando, ele vai dizendo quais são os comprimentos, as larguras, a área dos componentes de madeirite, dos sarrafos e de tudo mais, né? No caso de uma escura, de formas metálicas, seria a forma metálica, né? Aqui para pilares. Aqui a forma para pilar, também a mesma filosofia. Aí eu consigo ajustar a forma facilmente ao tamanho do pilar que tiver no projeto. A partir do momento que eu boto lá a família lá dentro, tudo já é quantificado e eu posso fazer a modificação que eu quiser também. Todos aqueles parâmetros que estão nos pilares, eles não são fixos. Tudo eu posso tirar alguma coisa, colocar alguma coisa, botar esses espalhadores aí, as escoras, em outros ângulos, eu posso fazer o que quiser. Isso é a magia da parametrização dos modelos BIM, né? Você tem, na verdade, uma peça, um componente, né? Uma família, onde você tem uma série de modificações que você pode fazer, né? Baseado justamente no que existe, ou se for uma empresa de formas de escoramento, nos seus objetos do seu catálogo. Então, tudo isso é possível fazer. Depois é simplesmente copiar e colar, né? Aqui também tem um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Se você tiver vários pilares iguais, você pode pegar aquilo, fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, e depois, mais tarde, você pode automatizar isso com o Dynamo também. Tá? Isso aqui é um template, ele não tem nada automatizado, ele só tem as famílias paramétricas, mas ele pode ser automatizado também. Aqui é uma parte que eu acho bem interessante, de bandejas de proteção. Você repare que são coisas complexas de fazer à mão. Ele praticamente fez duas famílias de bandejas diferentes, onde todos os componentes já estão nelas, e esses cantos são totalmente... você pode decidir o que você quer fazer. Então, ele vai botar aqui, vai começar a dar a volta. Ele colocou aqui uma fachada bem complexa, né, tudo recortada, justamente para vocês verem que resolve fácil. As laterais da bandeja, ela é parametrizada de maneira que você possa decidir se você quer um fechamento reto ou se você quer encontrar com outro fechamento a 45 graus. Então, isso você estabelece pelos parâmetros aqui do lado esquerdo. Tá? Então, ali, por exemplo, eu fechei, botei ele reto, e aí eu vou contornando o prédio e colocando as famílias paramétricas. Né? Você vê que os componentes da família se ajustam a partir do momento que você encurta ou você estica, estabelecendo o espaçamento entre as treliças, ele vai se autorresolver sozinho, né? Então, você vai fazendo esse projeto de forma muito, muito fácil. Para quem manipula já o Revit, faz em alguns minutos, né? Um projeto que talvez você levasse aí algumas horas para fazer, você consegue, lógico que tendo já todas as famílias no seu template e tudo mais, mas é possível fazer um projeto muito rápido. Eu dei uma acelerada no vídeo aqui para não ficar repetitivo, mas o objetivo é esse aí, tá vendo? E aí você fica com o modelo pronto. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu vou ficar aberto aí para vocês fazerem as perguntas, mas antes disso eu queria convidar vocês hoje, às 19h30, nós vamos fazer um lançamento, eu e mais 10 colegas, que na verdade são, eu acredito que sejam
os maiores projetistas de estrutura de cada um dos sistemas estruturais do país. São 10, o único lá, mais ou menos, sou eu. O resto realmente é topo de linha. De cada um dos sistemas estruturais. Por exemplo, parede de concreto, alvenaria estrutural, pré-fabricados, proteção. Então, esses colegas estão lançando uns cursos encadeados de engenharia estrutural, né? E que será coroado com essa parte de BIM, ao final, essa parte de BIM e a parte de planejamento e orçamento de obra. Então, é um encadeamento de sistemas, de todas as modalidades de sistemas estruturais da engenharia estrutural vão ser ensinadas num curso sequencial de extensão. A live de lançamento disso vai ser hoje às 19h30. Eu vou passar o QR Code está aqui, né? É um do YouTube normal, você não precisa se inscrever, é só chegar lá, entrar e vai assistir. E nós vamos estar lá batendo papo lá com esse pessoal bem conhecido já na área de estrutura, tá? Vocês estão todos convidados. Foi isso. Agradeço a atenção de vocês. Não sei quanto tempo eu levei, mas eu procurei correr um pouco para poder deixar vocês perguntarem. Não, foi bom o tempo, Dionísio. Deu um pouco menos de 1 hora, passou tudo, foi bastante interessante, principalmente essa última parte aí, muito bom, né? Eu particularmente gostei muito. O Pandolfo também, né? A gente estava até trocando umas mensagens aqui que é fantástico. Eu quis dar uma visão a vocês do que já é feito na engenharia estrutural e como faz falta isso, entendeu? Quer dizer, na verdade, isso faz falta, gente. Eu que cuido também dessa parte. Eu sou um parceiraço do Antônio da Onça Fácil, né? Eu vi o Antônio nascer lá, a empresa do Antônio nascer, e eu sempre fiquei vibrando muito com o Antônio, com essa parte da Onça Fácil e de planejamento de obra, porque eu conheci o Miguel Stabile, né? O Miguel Stabile, talvez os mais experientes e antigos de vocês aí conheçam a revista Boletim de Custos, né? Da época. E eu cresci junto com o Miguel Stabile. Então, eu tenho essa coisa de orçamentação e planejamento muito, muito enfronhado em mim. E eu sempre fiquei preocupado, a parte do BIM agora que está chegando nisso, né? Então, como é interessante você poder realmente ter tudo isso ligado, interligado, de maneira simples e que você possa evitar erros e fazer as coisas rápido, né? Ser produtivo no seu trabalho. Mas é isso, a bola aí está com vocês. Muito bacana, viu, Dionísio? Muito legal. Acho que temos algumas perguntas aí, né? Eu acho que o Alex já tinha uma na lista, o Jefferson também, eu também tenho uma. Tá Quem bom. começa? Posso voltar aqui? Posso descompartilhar minha tela? Por mim, pode. Acho que pode sim. Tá. Você começa, Jeff? Voltei. Certo. Deixa eu ver para o pessoal, quando o Alex que foi o Alex já tinha levantado a mão faz tanto tempo, pô, que sacanagem com ele, né? Tá até cansado, eu acho, o braço dele. Deixa descer o braço. Eu anotei tantas coisas aqui que eu não sei nem por onde eu começo, mas vamos uma Alex, por vez, desculpa, hein? Tá? Faz igual debate, Alex. Vamos fazer uma por vez. Fazer a rodada. Mas eu acho que às vezes uma pergunta e às vezes até a resposta do Dionísio pode estar relacionado com a pergunta de alguém aí, a pessoa entra por meio aí, certo? Isso aí. Sabe o que eu achei engraçado aqui agora? Eu falei Alex, a Alexa entendeu que era Alexa, e ela respondeu, né? Quase me deu a previsão do tempo aqui. Bom, Dionísio, muito obrigado aí pela sua atenção, pelo seu tempo. Eu acho que engrandeceu a todos nós aí, né? Eu vou fazer algumas perguntas aqui. Eu concordo e assino embaixo com você na questão do planejamento e orçamentação está sendo feito antecipadamente. Isso é uma das grandes vantagens do BIM, né? Uhum. Agora, eu pergunto a você, até que ponto você acha que esse planejamento e essa orçamentação antecipada vai também interferir ou vai definir nos processos de método executivos? Como que você vê Vai isso? definir, é exatamente isso, Alex. Vai definir. E esse é que é o barato da coisa. Porque antes a gente não tinha...
repare, ficava lá o calculista estrutural isoladíssimo no seu escritório, achando que era o último biscoito do pacote, né? Ninguém podia mexer com o calculista estrutural. Aí fica lá o cara de instalação também querendo fazer as coisas do jeito dele e não podendo trocar um tubo de lugar, porque tinha uma viga no meio do caminho tinha uma viga. Então, cada arquitetura não queria mexer em nada. E agora, o que está acontecendo com o BIM? O que está acontecendo com o BIM é que está nos obrigando a conhecer mais da disciplina dos outros. A gente está mais em contato com todos os projetistas. Então, está todo mundo se respeitando mais. Esse é que é a grande barato da coisa do BIM, né? A colaboração. Então, a gente também já está enxergando que se você trouxer profissionais de planejamento e de orçamentação para essas fases iniciais, eles darão subsídios, sim, para a resolução de projeto, para a concepção de projeto. E isso não está sendo... É claro que você vai encontrar pessoas que façam uma resistência enorme a isso, né? Principalmente pessoas mais antigas e tal, mas tem muita gente entendendo que essa colaboração é muito boa para todo mundo, né? De maneira que você consiga... Porque se a gente conseguir dar uma boa economia em relação... Porque todo mundo só pensa com o bolso, né? Você começa a dar boas economias ao pessoal de incorporação através de projetos, planejamentos enxutos, né? O mais enxutos possíveis, você consegue também fazer uma coisa que eu acho que é necessário, que é subir o preço do projeto, né? Porque a única coisa barata na construção civil é o preço do projeto. Então, a gente precisa ser um pouquinho mais valorizado. E isso está... mais, né? Exatamente. Outra pergunta... Eu acho que é isso, sim, não vai mudar, sim. Eu acho que a partir não vai ser amanhã de manhã, entendeu, Alex? Mas vai acontecer. Eu acho que vai ser uma consequência, vai ser um próximo passo evolutivo aí no processo. Exatamente. Também concordo com você. Nós temos aqui várias empresas, né, que são associadas à Abraço, e algumas empresas estão startando esse processo aí de BIM, né? Na sua opinião, a gente sabe que a interoperabilidade aí é um ponto complexo, né? Chave, mas complexo, porque eu tenho os interesses das empresas que são envolvidas. Para essas empresas que estão startando esse processo, pelo que eu entendi até agora, você acredita que ainda o Revit seria a melhor solução? Seria o melhor caminho ou não? Sim, eu acho que sim. No momento, sim. Eu não estou dizendo a você que o Revit é o melhor software. Eu sempre digo assim, abertamente, não tenho o menor medo de dizer isso, que se eu fosse arquiteto, eu teria o ArchiCAD. Eu acho, inclusive, o ArchiCAD melhor do que o Revit. Mas é indiscutível que agora que a Graphisoft está começando a se preocupar com as demais disciplinas. Então, por exemplo, o ArchiCAD agora, a versão 24 e a nova que saiu agora, que é a versão 25, você já consegue fazer, inclusive, um modelo analítico dentro do ArchiCAD. Então, e ele já tem muita coisa para MAP também, para instalações. Então, ela está chegando lá. Mas a máxima da Graphisoft era aquela história do feito por arquitetos. Inclusive, eu conheci o presidente da Graphisoft aqui no Brasil, que era o Miguel. Hoje ele é um alto funcionário da Graphisoft lá na Alemanha, ele já foi lá para a Alemanha. Mas quando ele era presidente aqui da Graphisoft Brasil, ele dizia muito para mim, assim, Dionísio, a gente precisa botar engenharia para dentro da Graphisoft. Eu falei, pois vocês têm um dos melhores programas do mundo de engenharia estrutural dentro do grupo, né? Que é o SKIA, né? Então, e tem o Allplan, você tem vários programas aí, mas dentro do que essa compatibilização, né, essa colaboração com a arquitetura, vocês não têm. Falei, pois mas o que a gente pode fazer em relação a isso? Falei, olha, você pode começar a fazer isso que o próprio Revit Autodesk já tem, né? Quer dizer, de você incentivar que a engenharia também possa trabalhar com engenharia estrutural lá dentro. Então, eles estão começando a se preocupar com isso. Mas hoje, quer dizer, com as famílias paramétricas, essas coisas todas que você vai encontrar profissionais mais fáceis de trabalhar em Revit do que trabalhar no ArchiCAD. Então, para essa parte de engenharia, ainda é bastante Revit, sim.
Eu estou perguntando porque, por exemplo, a ROR, né, que nós trabalhamos na ROR, na verdade, todo mundo fala ROR, mas seria ROR, porque é alemão, né? Mas... Então, a gente lá, por exemplo, adotou o Plan, né, que é da Nemetschek. Eu sei, por exemplo, da Nemetschek, exatamente. A Mills também adotou tal. Mas não tem nenhum problema isso, Alex, porque aí o que vai acontecer é que, assim, dentro dos programas dele, eles terão essas mesmas facilidades que você viu eu mostrar no Revit. Sim. O que não vai ter é para fora deles, porque aí o que eles vão fornecer para fora é o IFC. E o IFC, ele, na hora que você projeta, você imagine o IFC mal e porcamente, desculpe o termo comparando, mas é como se fosse um PDF do teu projeto, entendeu? Se você está comparando a época de CAD, é como se fosse o PDF do seu projeto. Então, o PDF do modelo BIM seria o IFC. Só que esse IFC ele é carregado de informações também. Então, eu consigo pegar o IFC e tirar todas essas informações para orçamentação e planejamento também. Até pelo próprio Orçafácil dá para fazer, desde que eu leia esse IFC dentro do Revit, entendeu? Mas é possível, sim. Então, são caminhos diferentes. Umas pessoas você vai encontrar pessoas que digam a você que é melhor IFC porque ele te deixa mais protegido, vamos dizer assim, né? Quer dizer, você tem um modelo que você dá as informações, mas você não tem... você não dá a capacidade de outra pessoa fazer o projeto IFC. Você precisa do teu arquivo original dentro do software que gerou, entendeu? Então, isso pode te dar uma certa proteção em relação a isso. Mas eu, particularmente, acho que essa coisa da proteção é uma faca de dois gumes. Eu não me importo, as pessoas perguntam, você entrega o seu modelo BIM para o cliente? Entrego, não tenho o menor problema com isso, porque senão o BIM não vai funcionar. O BIM ele é feito para funcionar até quando o prédio morrer. Então, você vai precisar passar pela manutenção do prédio. Se você não tiver um modelo BIM, o BIM não é BIM. Você está parando no projeto. Enquanto ele tem que servir a manutenção, ele tem que servir durante a vida útil. E isso é BIM. Então, eu não tenho muita preocupação com isso, não, sabe? Eu acho assim, por exemplo, normalmente as empresas que vocês atendem são empresas que alugam equipamentos, não é isso? Que fazem aluguel de equipamentos. Então, eles farão o projeto, continuarão farão o projeto, e não vai ser por você fornecer uma família em Revit que isso vai ser algum segredo comercial que vai ser rompido. Eu não acredito nisso, entendeu? Não, eu também não. Eu acho assim, até nós tivemos uma discussão, né, que às vezes o que pode mudar o BIM, eu vejo nas empresas, é um posicionamento, às vezes, da empresa. Por isso que eu tenho que ter todo um estudo em função de uma implementação BIM. Porque, por exemplo, eu posso deixar de ser uma empresa que fornece o projeto e ser locadora só de material. E aí, esse serviço de projeto seria terceirizado. Então, eu acho que cada empresa daí vai ter que sentar, analisar o que ele... Exatamente. Como o BIM se encaixa no seu plano de negócios, né? Sim. Perfeito. Vou te fazer só mais uma pergunta, eu tenho várias aqui, mas depois eu te mando por e-mail, tá? Porque tem os outros para passar aqui também, Alex. Tem 10 na fila aí. Não, é a última, prometo. Quando você mostrou essa parametrização aí de formas e de cimbramentos, eu entendi que a parametrização é em função de dados de espaçamentos. Em nenhum momento, acredito que eu estou trabalhando com cálculo, né? Por exemplo, eu não vou passar a pressão que vai dar na forma e ele vai me gerar os espaçamentos. É só... Isso. Nesse nível que eu te mostrei hoje, não tem cálculo. Tá. Mas é possível fazer. Sim. É só uma questão de você colocar isso anterior. Da mesma forma, por exemplo, eu posso fazer isso em Dynamo, na linguagem de programação interna do Revit, e fazer, então, a partir de certas hipóteses, botar como incógnitas, né, como variáveis, e essas variáveis influenciarem a partir de regras. Tudo que você é capaz de fazer a partir de variáveis e regras, você consegue colocar em BIM. Só que aí é aquela história, é um buraco mais embaixo, quer dizer, você é um passo mais... até colocando para os colegas, a ROR começou a trabalhar com BIM lá em 2011, para você ter uma base, né? E a gente teve, lógico, os nossos problemas ao longo aí do percurso, mas quando nós geramos um módulo de cálculo, onde você colocava lá uma viga metálica, ela aparecia vermelhinha ou verde, se estava passando ou não da carga.
Qual foi o nosso problema? Nós temos inúmeros produtos, né? Então, eu costumo brincar o seguinte, cada empresa ali tem o seu Lego. Tem empresa que tem 5.000 Lego, tem empresa que tem 3.000 peças de Lego, tem empresa que tem 10.000 peças de Lego. E aí a gente compõe uma solução com esse Lego. E isso para programação é horrível, porque daí você abre uma quantidade de variáveis que o cara fica louco, tá? Só para colocar os outros aí também a par dos problemas que nós, ROR, tivemos na questão de cálculo, levando em conta já o estrutural, tá? Porque são muitas variáveis. Eu tenho 10 tipos de escora, 10 tipos de viga de metálica, 10 vigas de alumínio, 10 tipos de torre, e aí começa a ficar complicado para definir a melhor solução. Então, não é por aí. A gente vai ter que definir uma solução para um determinado elemento estrutural, para um determinado segmento, e aí, daquilo, tentar criar uma rotina para aquele segmento, para aquele tipo de obra, para aquele tipo de elemento estrutural. Muito obrigado, Dionísio. Alex, deixa eu só te complementar aí a sua colocação em relação a isso. Repare bem, computação não dá bola para volume. Quem dá bola para volume somos nós. Isso que você está falando aí é uma questão de você ir resolvendo. Então, a partir do momento, não dá para você sentar hoje numa cadeira e dizer, olha, eu vou pegar uma equipe para automatizar tudo. Não, você não vai conseguir. Mas se você for criando, quer dizer, você partir disso aí como um planejamento, então qual é hoje o sistema que é mais utilizado? O que sai mais da minha empresa? Então sai mais esse tipo aqui, essa obra é mais feita, quer dizer, a obra comum é mais feita, o prédio normal, depende do estado que você está. Então você começa com alguma coisa, mas esse volume de coisa ele só precisa ser planejado para que seja automatizado para ser feito. A partir do momento que você fez, acabou essa curva de montar o que você precisa, isso passa a ser, se você tiver 1 milhão daquilo, tanto faz você ter 1 ou 1 milhão. Por isso que eu estou falando, eu tenho que pensar primeiro micro, para depois pensar no macro, porque se for pensar no macro, vai acontecer que nem a gente, vocês vão ficar doidos e não vai ter solução. Ok. Ronaldo, você tem alguma pergunta para fazer? O Ronaldo está na sala aí, né? Tô sim. Estão me ouvindo? Sim. Estou ouvindo. Eu queria mais naquela que eu já comentei no comitê, né? Eu não sei se o professor aí pode nos ajudar na visão deles, né? Porque eu acho que isso vai nascer nas empresas, né? Nos calculistas, né? Nas empresas de projetos, vai para a mão das construtoras, né? E aí sim vai chegar até a gente, né? E a gente queria ter uma visão e a sua ideia, né? Que a gente é tão pontual na vida útil de um projeto, né? Que você falou até essa modelagem BIM, ela serve até após obra, né? Para manutenção toda a vida útil do edifício, né? Então a gente faz parte de um pequeno trecho, né? Da execução, né? O escoramento, a forma, né? Então eu ainda estou nesse pensamento e que aderência que o mercado vai exigir, em que potencial vai exigir, né, da gente, né, em edificações ou em projetos de infraestrutura, como que é o foco da Mills hoje, né? Eu não sei se isso vai vir, né, com uma demanda grande realmente, né, com todos esses decretos que existem até na infraestrutura hoje, né? Então eu não sei, queria ver um pouquinho da sua opinião, se isso realmente para a gente. Estou falando, o que eu acho que é uma realidade, o BIM a gente já sabe que é para todo mundo, né? Mas para as nossas empresas da Associação de Escoramento e Forma, você acha que isso vai chegar um momento que isso vai ser realidade e exigência de todas as nossas empresas? Olha, eu posso dizer para você o seguinte, eu ouvi essa discussão antes, não em relação a formas e escoramentos, mas em relação a modelar ou não as armações das peças de concreto armado. Então, no início, todo mundo dizia, isso é uma bobagem, ninguém nunca vai querer fazer isso, e hoje já está começando a ser exigido, entendeu? Então, veja bem, a partir do momento que você quer fazer um planejamento bem feito e você começa a saber que é possível precisão, eu acho que em algum momento o mercado pode exigir sim. E eu acho também que a empresa que sair na frente em relação a isso está sendo um diferencial ser em BIM também, né? Quer dizer, você ter, por exemplo,
hoje, se você falar assim, você não sabe quem... Eu não lembro de cabeça nenhum fabricante de bloco cerâmico estrutural, mas eu conheço a Pauluze, porque a Pauluze tem catálogo BIM. Entendeu? Então, é um diferencial que, não sei se para vocês é interessante, eu não sei responder, porque eu não sou da área de vocês, mas em todas as áreas que eu vejo, quem se preocupou com isso, da mesma forma, por exemplo, todo mundo poderia fazer, usar o AutoQI, o Eberic não, o AutoQI, como é que é o nome? O QI Builder da AutoQI, para fazer instalações com as peças, com tubos e conexões lá do programa. Mas todo mundo está querendo fazer com tubos e conexões da Tigre dentro do Revit, já dizendo quem é o fabricante, ou da Amanco, ou seja lá de quem for. Então, o que está sendo... eu gosto sempre de ver assim, o que aconteceu antes para saber o que pode acontecer no futuro. Né? Quer dizer, com todas essas empresas que têm linhas de catálogos específicos, em algum momento eles se viram obrigados a entrar no BIM. E em algum momento eles pensaram assim, isso não é necessário, porque, sei lá, o QI Builder faz isso com o tubo deles, ele não quer saber se é Tigre, se é Amanco, se é não sei o quê. Mas aí, e se o projetista passar a detalhar aquilo lá? Entendeu? Então, quer dizer, e se o cara de planejamento, se a incorporadora em algum momento disser, olha, eu quero ver a forma sendo colocada, porque você faz o acompanhamento de obra também com isso. Então, por exemplo, você vê, algumas já estão exigindo que, em alvenaria estrutural, por exemplo, que os blocos de alvenaria estrutural sejam colocados no modelo de acompanhamento de obra. E se esse cara da incorporadora disser, olha, eu quero agora também as formas e escoramentos lá? Aí o pessoal vai começar a pensar nisso depois. Então, assim, o conselho que eu dou assim, não é para sair todo mundo desesperando, passando tudo para mim, mas que é uma coisa para vocês começarem a se preocupar, eu garanto que é. Visto esses outros exemplos que eu dei para vocês, de coisas que se dizia assim que nem se pensava. Eu escutei até dizer assim, a armação em peça de concreto armado é mais ou menos a mesma coisa que querer modelar os fios dentro dos tubos. Eu escutei isso. E hoje eu sou procurado porque eu detalho a armação em BIM, enquanto as pessoas não sabem ainda detalhar. Então, pode acontecer isso também, e vocês têm que estar atentos para isso, né? Para atender esse tipo de demanda. Beleza, obrigado. Já tem empresas demandando, né? Agora a gente tem que entender qual que é esse volume e essa velocidade, né? Para a gente se adequar. Isso. Exatamente. Beleza, Aqui, Ronaldo, só respondendo não é respondendo, colocando um item a mais aí nessa sua pergunta, é assim, a curva de aprendizado disso não é pequena. Então, Sim. deixar para se preocupar isso quando houver uma demanda pesada, você não vai atender o mercado se houver, entendeu? Então, assim, por isso que não custa nada você sempre deixar uma equipe, por menor que seja, se preocupando com isso lá dentro, entendeu? Acho que não faz mal nenhum fazer um projeto piloto, começar a desenvolver essa área, não faz mal nenhum. Aqui as coisas realmente andam devagar, lá fora está muito mais avançado, mas anda, né? Acaba andando, aos trancos e barrancos anda. Sim, claro. Valeu, obrigado aí. Júnior, você tem pergunta, Júnior? Júnior da Tex. A Tex tem catálogo de BIM para formas para laje nervurada, não tem? Tem sim. Temos. Uhum. Ou o Luiz, pode ir, Luiz. Não tem nenhuma pergunta, não. A Júnior está perto de você? Porque não sei se ela está... Não. Eu acho que ela não está ouvindo. Vamos lá, Adriane, tem alguma pergunta, Adriane? Não. Essas perguntas já foram esclarecidas aí, as minhas dúvidas, com os demais colegas. Tá certo. André? O André deve estar sem som. O André está sem... Mas enquanto a gente não ouve o André... Denis? Opa, Jefferson. Boa tarde, Dionísio. Não, só mais agradecer mesmo ao professor. E
e comentar, né, que realmente é um fantástico trabalho e o desenvolvimento é realmente um pouco moroso. Eu acredito que o senhor falou muito bem sobre a programação visual, que nesse caso, né, do Revit especificamente é o Dynamo, no caso do Allplan vai ser o Visual Script, né, e eu acredito também que para algumas situações, que nesse caso envolvem cálculo e outros tipos de dimensionamento, é o caso também da gente partir para uma programação um pouco mais avançada dentro do próprio BIM, já que é permitido, né, que é a utilização do Python. Todos esses softwares têm, né, a linguagem aberta para esse tipo de desenvolvimento e é uma solução muito plausível, né, para essa personalização, coisa que talvez seja um pouco mais complicada de fazer em uma linguagem visual, mas dentro do Python acaba sendo muito mais viável. Não é difícil não, Denis, pelo seguinte, o próprio Dynamo, ele permite que você escreva em Python um nó dentro dele. Então, por exemplo, você pode criar toda a programação, porque como é que funciona o Dynamo? O Dynamo funciona com pacotes externos. A ideia do Dynamo é que um não programador possa fazer as tarefas que você faz manualmente. Essa é a ideia. Mas como é que ele funciona por dentro dele? A partir do momento que você conheça e sabe programar em Python, você pode criar nós e todo um pacote voltado para a sua utilização em Python e colocar isso num repositório particular ou público. E aí você passa a ter, e é assim que funcionam os pacotes de Dynamo. Então, eles são escritos normalmente em C, Sharp ou Python. Então, isso é normal, e você consegue trabalhar com Python dentro do Dynamo. Porque aí você tem algumas coisas, quer dizer, ao invés de você também escrever tudo, se você quiser, você usa nenhum nó interno praticamente do Dynamo e escreve tudo em Python. A grande vantagem disso é que você aí teria um controle total, por exemplo, quando você mudar. Normalmente, quando você muda do Revit de um ano para outro, tipo agora de 2021 para o Revit 2022, já vai sair o 2023. Aí o que vai acontecer? Às vezes você tem que esperar os pacotes serem atualizados, e quando você escreve em Python, você não tem esse problema, quer dizer, você mesmo atualiza no momento que o software disponibiliza a API dele. Então, assim que a Autodesk disponibiliza a API do Revit, você já pode mexer na programação com Python. Ou com C Sharp, né? Se você for melhor, Perfeito. Tiver mais conhecimento de programação. Esse comentário é mais baseado porque esse ano mesmo a gente esteve em contato, né, com o nosso fornecedor BIM, que é o pessoal da Nemetschek, aqui no Brasil, a BIMworks, e em conversa, a gente está tentando alternativas de desenvolvimento também. A gente constatou que, para esse caso de programação visual, especificamente dentro, eu sou usuário Revit também, mas nesse caso a gente só tentou dentro do Allplan, essa rotina ela não seria possível por conta de não contar só simplesmente com blocos parametrizados, inserção de blocos parametrizados, e precisar de um pouquinho de uma programação um pouco mais extensa, né? Dentro de uma linha de código cheio de 4, 5 mil linhas. Então, nesse caso específico que a gente se deparou, a gente encontrou esse problema, mas é só isso mesmo. Eu sou fã de carteirinha dos programas e das soluções da Nemetschek. O grande problema desses programas é só, único e exclusivamente, o preço para o Brasil, né? Então, eu sempre brinquei com o Miguel que, assim, olha, no dia que vocês, para a arquitetura, eles criaram o ArchiCAD Solo, né? Que cabe no bolso dos brasileiros. Então, eles podiam criar o Skia Solo, criar o Allplan Solo. Vocês que têm empresas grandes e aí têm força com eles, podiam conversar isso com eles. Olha, o mercado brasileiro está querendo as soluções de vocês, só que a gente não pode pagar, porque está completamente fora da realidade dos preços de projeto nosso. Lá fora o projeto é muito, muito mais bem remunerado do que aqui, né? Lá a coisa principal é o projeto, a obra é a consequência. Aqui é o contrário, parece que dá para fazer a obra sem projeto. Então, eu acho isso até um bom tema para quem tiver acesso a esse pessoal. Eu sempre bato muito de frente com eles, né, no bom sentido, de maneira a dizer isso. Eu sempre tentei isso com o Miguel, da Graphisoft. Que bom que agora ele está na Alemanha, está com mais força. E eu estou tentando sempre botar isso na cabeça deles. Olha, faz um preço Brasil que a gente resolve. Perfeito, professor. Obrigado. Por aí, porque é muito caro mesmo. Ô, Denis.
Tá me ouvindo, Opa, Denis? tô Deixa eu sim. só te perguntar uma coisa. A sua versão do Allplan já vem com o módulo de concreto armado? Já a versão Engineer, né? Então, cara, eu pedi para esses caras tirar isso aí para ver se abaixa o preço, pô, porque é um absurdo. A gente não E usa isso aí. Pro abaixa, Dionísio é uma abaixa. maravilha, agora pra gente não usa quase, pô. Só um comentário, né? Eles têm mais de, principalmente agora, eles têm mais de um tipo de licença, né? Tem a Engineer, tem a Standard, que também serve para modelagens comuns. E aí, dentro disso, né, eles primeiro só apresentam a licença vitalícia, mas existe a opção da gente também alocar essas licenças Sim, por alguns meses, e aí o preço fica um pouco mais em conta, realmente. sim. A gente vai ter essa conversa que o Dionísio está falando aí no próximo mês com eles. Eu acho legal vocês forçarem um pouquinho essa barra, assim, quanto mais gente forçar essa barra, eu sempre forço a barra, sempre falo nisso com ele. E com a própria, até com a própria, o Tecla também, eu tenho conversado com eles, falado, vocês têm que fazer um pacote Brasil. Enquanto vocês não fizerem o pacote Brasil, não adianta, você pode fazer o que você quiser. Não é só localizar o programa, né? Ele não é traduzir, que eles chamam localizar, né? Que além de traduzir, você trazer para a norma brasileira, etc. Eu acho que isso é uma coisa fundamental, porque a nossa norma é obrigatória, a gente não escolhe se tem que fazer, ela é obrigatória por força do Código de Defesa do Consumidor. Então, ter as normas brasileiras dentro dos softwares é importante, porque senão a gente vai estar ilegal dentro do nosso projeto. Né? Ô, Dionísio, eu tenho o André, está tentando entrar de novo na sala. Está aparecendo para você aí? Deixa eu ver. Ah, tá, desculpa, não vi. Não, é que ele teve problema, aí a hora que eu perguntei, ele não conseguiu falar, ele quer fazer uma pergunta. Já botei ele para dentro. Aí. Oi, André, Aí. desculpa, eu não vi, eu não estava vendo. Fala aí, André. Ele está conectando o áudio dele. Uhum. Pode falar, André. Boa tarde, tudo bem? Todo mundo aí? Tudo certo? Oi, André. O professor está aí ainda ou já saiu? Estou aqui. O que eu queria perguntar é assim, o que eu vejo, né? Dentro da FAST, a gente já desenvolveu família para os equipamentos da empresa praticamente como um todo, né? Só a parte de arquibancada que ainda não. Uhum. E agora a gente está nessa fase que o professor comentou do Dynamo, né? Uhum. E não tem, a gente não tem como parar toda uma equipe e desenvolver tudo, mas eu comecei exatamente pelo que ele falou. Peguei um vão, daquele vão eu coloquei tantas pecinhas no Dynamo e fiz a conta. Dentro desse propósito, daí, para você partir para uma coisa maior, Exatamente. Não muda muito, entendeu? É o volume que o professor comentou aí, né? Uhum. Exatamente. Então, assim, comecei a fazer algumas coisas de cálculo bem primárias ainda, né, para viga, e consegui fazer uma rotinazinha que substitui uma torre por outra, por exemplo. Mas eu estou tendo muita dificuldade por exemplo, na hora de você colocar um pé direito, você colocar os componentes todos ali, apesar de ser a mesma premissa da questão lá você tem um vão e divide por tantos e já monta ali. Uhum. O maior problema que eu vejo hoje, que eu cheguei um pouco atrasado, né? Mas eu vi que o senhor fez o paramétrico, o senhor esticou para cá, esticou para lá, as escolas. Uhum. Mas o que eu vejo dificuldade, assim, eu não encontro ninguém ainda que tenha dado uma solução para uma área curva, por exemplo, onde tenha que ser feito arremates, entendeu? Algo que seja mais manual e não tão automatizada. Eu não consigo ver no Revit, não sei como é que é no Allplan, nos outros programas. Mas ou se eu não estou sabendo fazer ainda, mas eu não encontrei ainda uma maneira mais fácil, entendeu? Algo que é mais manual, às vezes, se você automatizar muito, às vezes também é ruim, porque nessa parte mais simples você não consegue. Eu queria saber do senhor se o senhor já viu alguma coisa mais redonda ou um bico que não seja 45 graus, algo mais que já tenha resolvido nessa parte de BIM, porque eu estou com muita dúvida em relação a isso. Algo diferente. Não, veja bem, em relação... Oi? Pode continuar. Diferente. É isso aí que o professor falou. Em relação ao projeto em si, de você fazer manual, no Revit, quando você tem coisas desse tipo assim, você parte para uma modelagem no local, né, como eles chamam.
Então, você tem como fazer como se você estivesse no SketchUp mesmo, entendeu? Quer dizer, você desenha o que você quiser e você faz uma extrusão disso. Então, quando a coisa é mais complexa, você faz manualmente. Mas veja, André, o que acontece é o seguinte: a menos que você tenha realmente um projeto extremamente de algum arquiteto famosérrimo lá de fora e que queira muita coisa disso, você vai resolver 90% dos problemas que você tem e vai deixar 10% para resolver na mão, entendeu? Quer dizer, você tem que ter os projetistas, por isso que eu acho sempre interessante a pessoa saber como é que o software trabalha e não pegar já o tipo automatização direta, né? Exato, porque tem muita pegadinha dentro do próprio programa, né? Não existe nenhum programa perfeito, nenhum, nada, nenhum no mundo existe nenhum programa que vai fazer tudo. Isso que a gente quer de apertar um botão aparecer pronto, não vai ter. Então, você saber como as coisas foram construídas, ou seja, saber mexer quais são as ferramentas que o software te dá, mesmo que você use programação, é bem interessante. Por isso que eu gosto da proposta do Dynamo, que não é uma proposta de você criar um aplicativo externo. Você não está trazendo um aplicativo, né? um app externo. Você tá desenvolvendo, a sua equipe está desenvolvendo. Né? Então, aí eu acho que... eu achei engraçado, assim, só para concluir, e eu achei engraçado assim, porque o CAD ele é um programa mais simples, né? Porém, a linguagem dele, que é o Lisp, nossa, a gente fez, né, algumas ferramentas, eu achei muito difícil, entendeu? Assim, até pegar o jeito e tudo. E agora o Revit já é um pouco ao contrário. Eu já achei o programa um pouco mais complexo, porém a parte do Dynamo eu achei muito, muito tranquilo de lidar. E a parte do Python, então nem se fala. A linguagem de programação eu achei mais simples. Tudo bem que eu não tenho experiência, mas eu achei mais simples, entendeu? André, o que eu tenho visto que está acontecendo é o seguinte: quando você passa para um nível de projeto mais complexo ou empresas maiores de projeto, estão fazendo o seguinte: eles já estão colocando dentro da sua equipe programadores. Tá? Porque, por exemplo, eu conheço vários muito bons, o Ricardo, que a gente chama de Ricardinho, inclusive, que é o Ricardo Freitas, de Recife, que ele começou a falar de Dynamo aqui no Brasil muito antes da gente saber que Dynamo existia. E eu sempre segui ele, hoje ele é meu amigo. O que acontece? Ele criou coisas para empresas de arquitetura, tudo isso que você está falando aí, ele resolveu, mas resolveu com programação. Quer dizer, a partir de um certo momento, qual é a especialidade dele? Matemática pura e aplicada. Então, ele nem é calculista estrutural nem nada. Então, nem é arquiteto. Então, a formação dele é em matemática aplicada no MIT. Então, quer dizer, tem certas coisas que, quando você passa por um nível de projeto e você quer atingir um nível de sofisticação, você tem que botar as pessoas certas nos lugares certos. Aí você tem que ter uma equipe de programação. Aí a demanda vai te dizer isso. Então, já tem muita empresa fazendo isso. Então, por exemplo, o Ricardo foi requisitado pela ATE, que talvez seja uma das maiores empresas de arquitetura, uma grande empresa de arquitetura, né? E aí ele estava na equipe de programação deles lá. Então, quer dizer, as empresas já estão fazendo isso, né? Quer dizer, dentro do teu... Tem lá o projetista normal, né? Vamos dizer assim, tem lá o cara que tem facilidade com Dynamo e tem o pessoal de programação que aí sim faz aplicativos específicos, né? Para aquela empresa. Então, tudo isso está sendo... como está sendo feito. Agora, eu acho assim, que você tem que começar por saber fazer na mão. Se você não souber fazer na mão, você não vai nem entender o processo. Se você não entender o processo, não dá para automatizar. Inclusive, quem não entende o processo não sabe nem o que pedir, entendeu? É o que a gente está tentando fazer, aliás. É o que a gente está tentando fazer lá, né? A gente está tentando, por exemplo, pegou o Revit, desenvolveu as famílias, pronto, primeiro passo. Aí foi montando, a gente montou alguns projetos, e agora, beleza, qual é o próximo passo? Vamos tentar automatizar, meu. Como faz isso? Isso mesmo. O falou, uma coisinha em cada vez, entendeu? É que eu senti essa dificuldade, né? Por isso que eu acabei fazendo inclusive, aí eu vou dizer para você, os softwares da área da Graphisoft e da Nemetec, né? Provavelmente eles vão resolver isso de uma forma mais inteligente.
entendeu? Embora eu não conheça, não estou nesse nível nos softwares dele. Eu me considero um usuário mais avançado na plataforma da Autodesk, mas eu gosto muito das soluções dele. Eu acredito, pelo que eu tenho visto, de que e eles já estão incluindo, inclusive já desde a versão 24 do ArchiCAD, por exemplo, falando de programa de arquitetura, né, que no fundo é quem vai fazer a coordenação, é o que eu chamo de sistema operacional BIM, né? Eles já incluíram o Python também que eles chamam de Paramol, uma coisa assim, né? Já com possibilidade de você escrever scripting em Python para o ArchiCAD também. Legal, legal. O TQS está implementando Python na próxima versão. Vocês sabiam disso? O TQS, o software de estrutura, né, que os calculistas mais utilizam, está implantando Python na próxima versão. O Alexandre usa muito ele, nosso calculista aqui da FAST. Pois é, eles vão implantar o TQS, tem uma linguagem de programação interna desde quando ele nasceu no DOS, né, que foi feito pelo Abrão, da TQS, né, pelo Abrão, que o pessoal fala. E agora eles devem implementar agora na versão 23 do TQS, já deve vir com Python. Entendi. Sabem que o TQS, uma certa vez, talvez até alguma empresa de vocês não saiba disso e queira até conversar com eles sobre isso. Eles tinham, há muito tempo atrás, quase quando nasceu, logo depois que nasceu o TQS, eles tinham um módulo para formas de concreto armado. Um cliente deles pediu isso, eles desenvolveram e depois parou. Não tem, eu acho que parece que eles passaram para a primeira versão do Windows e depois pararam. Mas eles tiveram, há um tempo atrás, eles tiveram expertise para fazer isso. E é o que eu estava falando outro dia aqui numa reunião nossa, né? A gente tem alguns problemas também de base para a gente resolver. Se você entrar no Sinap, lá não tem forma metálica, não tem Exatamente. metálico. Então a gente tem umas coisas de base ainda para resolver. Mas o que a gente está buscando também como associação é buscar também as informações que seriam pertinentes para os nossos clientes, né? Ou seja, o BIM, o ir lá da informação, o que seria interessante lá para o orçamentista? Até a gente teve uma reunião com o Antônio, né? Uhum. E ele falou, não, Alex, quanto a isso não tem problema, porque o que se você colocar lá no modelo e colocar de informação, eu tiro, né? Eu falei, então, mas esse problema, o problema que eu vejo do BIM aí, que eu repito para todo mundo, que para mim são as pessoas e a segurança da informação. Ou são os gargalos aí que eu vejo, né? E então, por exemplo, o que seria interessante também por parte dos calculistas e dos clientes, né? Que são os nossos clientes também lá no começo, né? É essa informação que vocês acham que seriam pertinentes. Olha, eu gostaria de ter o peso, eu gostaria de ter um rendimento de montagem, eu gostaria de ter um rendimento de desmontagem, algumas coisas que a gente já sabe que são importantes aí para o orçamento, para o planejamento, né? Bom, você mesmo já deu a resposta, porque, por exemplo, o grande problema é a gente fazer uma coisa mais precisa em relação ao que o Sinap fornece, entendeu? Então, quer dizer, se vocês colocarem no modelo BIM algo que a gente, pelo menos nesse planejamento inicial, que seja inicial, que vocês confirmem depois com um orçamento individual para cada empresa, mas que você possa inserir isso no modelo BIM de uma forma que vamos dizer assim, entre aspas, mas eu ia dizer qualquer um, né? Que qualquer um possa, de repente, projetar uma forma de uma forma, mesmo que seja simbólica, mas que esses quantitativos pudessem ser levantados e mostrados, quer dizer, de maneira que, não que seja exatamente aquele espaçamento de score, etc. e tal, mas que você possa tirar rapidamente uma área que até facilite para vocês também a parte de vocês fazerem um orçamento mesmo para alugar ou para vender as peças. Então, quer dizer, você poderia ter um sistema, vamos dizer assim, que seria como se fosse, você poderia chamar isso de anteprojeto em BIM. Você fazer o seu cliente ser capaz de fazer um anteprojeto em BIM de formas de escoramento. Aí você teria esse sistema, você disponibilizaria esse sistema e o cara modelava aquilo de uma forma rápida lá.
dessa forma que eu mostrei para vocês. O cara modela, bota lá um estagiário para fazer, o cara modela. Só que na hora que você pegar isso de volta, quando eu mandar isso para você, você tem todas as informações precisas de área que vai ser colocada fora, você não vai ter o espaçamento das coisas, que aí você vai acertar lá, baseado nos cálculos que vocês fazem e no equipamento que vocês têm. Mas vocês empolgam o lado de cá, né? Quer dizer, vocês conseguem fazer o cara visualmente acompanhar a obra em relação ao seu equipamento e vai facilitar a parte de levantamento quantitativo, da precisão no levantamento quantitativo que chega para você. Então, dessa nossa conversa aqui, o que me agregou mais, que eu percebi aqui, é o seguinte, né? Da nossa parte, haverá uma maior proximidade aí com os orçamentistas e com o planejamento do que propriamente com o estrutural, né? Ou seja... Verdade. Eu acho que... Deixa eu ver. Lucas, você tem alguma questão? Não, eu acho que já foi bem coberto aí todas as questões que eu tinha. Certo. Nayara, você é da Layer, é isso? Acho que a Nayara é da Layer mesmo. Mas... Oi, sem mais perguntas também. Só agradecer mesmo. É da Layer, né, Nayara? Tá certo. Bom, eu acho que é isso, né? Alguém tem mais coisa para colocar? Alguma pergunta? Ronaldo? Alguém aí? Samuel, né? Não falou? Não sei se ele quer falar alguma coisa aí, Samuel. Não, já foi perguntado. A Alex perguntou tudo aí, já também já dá. Já varreu tudo, né? Já varreu, já é. Varreu mais de 50% aí, mas tá bom, né? Bom, vocês vão ficar com a live gravada, no finalzinho aí tem meus contatos, lá no LinkedIn e na parte de meu e-mail também. Vocês fiquem à vontade, não tem problema nenhum, não. Só me lembrar quem é, né? Se eu sou fulano de tal, estava lá na reunião da BESP. Abraço. Abraço. E aí eu respondo sem problema nenhum. Tá certo. O professor agora tem um compromisso, né? Então a gente combinou de encerrar no máximo até as 18, tem um prazo ainda, mas deu tudo certo. Porque eu tenho que ver umas coisas com eles antes. Mas vocês estão convidados lá para agora, 19h30, o link está aí também na apresentação. Eu vou te passar pelo WhatsApp, ou Jefferson. Passa para mim que eu coloco no grupo. Tá bom? Basta entrar lá, não precisa fazer cadastro em lugar nenhum, não. É só entrar no link mesmo, que vai estar a live lá, bem interessante, lá com os calculistas aí de peso. Vocês devem conhecer alguns deles. É impossível que vocês não conheçam pelo menos alguns deles. Tá bom. Então, Dionísio, engenheiro e professor, muito obrigado pela disposição. Obrigado aí. A vocês. Tá bom? Ajudou bastante, acrescentou muito conhecimento, né? Como eu falei, esse comitê que nós criamos, né, para falar sobre BIM, ele é novo, né? Nós estamos caminhando aí, mas as informações são muito preciosas, né, nesse momento. Então, muito obrigado, né? Precisar de alguma coisa, Abraço está à disposição também, né? Tem o nosso contato, tem o meu contato, né? Era isso. Obrigado a todos aí pela participação. A única coisa que eu peço a vocês, assim, que quando vocês tiverem aí equipamentos novos dentro dessa área, quer dizer, tenham alguma iniciativa na área do BIM, me põe a par, porque eu costumo botar para frente isso, entendeu? Quer dizer, eu não guardo informação para mim. Então, eu jogo e eu faço... Vocês verem interessante, eu faço uma publicação no LinkedIn sobre planejamento, orçamentação e planejamento, dá 25 mil visualizações. Você vê que o interesse é enorme. Sim. Eu faço exatamente. Então, existe um interesse enorme em volta do BIM, né? Então, o que vocês tiverem e forem desenvolvendo, me põe a par que eu solto adiante. Eu te garanto que muita gente vai ver. É a disseminação, né? Que tem que mandar para frente. Disseminação do conhecimento. E isso é bom para a gente, né? Porque fica tudo mais... os projetos ficam melhores e, aos poucos, também a gente consegue que o projeto seja melhor remunerado nesse país também, né?
Tem que quebrar o medo, né, de pegar e passar informação, tem que passar, né? Lógico, sigilosas são sigilosas, mas informação básica, né, de equipamento, projeto, né, o BIM, né? O pessoal precisa entender o que é informação comercial e o que é informação comercial é uma coisa, é o que precisa ser sigiloso, mas a informação de concepção, ninguém vai roubar o teu projeto, né? O projeto está na sua cabeça, cada projeto é inédito, isso não existe. Tá certo. Gente, boa noite, muito obrigado aí pela atenção de vocês, tá bom? Nós que agradecemos, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado aí, gente. Valeu. Obrigado, boa noite. Grande abraço. Obrigado, Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, tchau.